Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e vamos dar início hoje ao nosso vídeo. Hoje eu não vou fazer Hoje a gente vai fazer uma pausa só hoje, somente hoje. Eu vou fazer uma pausa sobre os provérbios, porque como eu já havia prometido, eu ia fazer uma live e eu fiz. Só que eu tive alguns problemas técnicos e problema na minha internet também, que ficou muito lenta. Então eu nem coloquei, nem deixei ela gravada, ok? Vou melhorando aqui as partes da área técnica e aí a gente vai se programar melhor, tá? Depois que eu já tiver arrumado, porque pelo celular eu não tô conseguindo, porque para fazer live pelo celular eu tenho que ter a partir de 1000 inscritos e eu só tô conseguindo pelo computador, e no computador tá um pouco mais difícil por causa do aplicativo, a internet que fica lenta. A minha internet à noite, ela não é poucos megas, mas à noite ela fica muito lenta, então eu tô com esses probleminhas aí. Mas não tem problema. A gente vai fazer os vídeos então, ok? A gente não vamos nos parar, né? Nos paralisar por causa disso. A gente já estava com os vídeos. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais curto, até mesmo porque a gente vai falar que eu vou falar é o que eu iria falar na live, ok? O que eu falei na live. Então, hoje eu vou estar lendo. O tema é identidade e essência para ter resultados. E aí aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, o verso a partir do 26, que fala assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Vamos ler até aqui e depois, se der, a gente continua um pouco mais. Porque o que eu quero mostrar aqui, como o título é identidade e essência, eu vou falar aqui de 2 pontos nessa palavra. O primeiro, antes da palavra, é que assim, para nós entender o que é a nossa identidade, nós temos que entender da onde eu vim. Então, assim, eu sei que eu vim da criação, mas tem pessoas que o entendimento dele é que a identidade dele, que ele veio da evolução. Então, é necessário ficar bem claro isso para a gente saber da onde que é a identidade, qual que é a sua essência e para quando você for colocar seus projetos, alavancar seus projetos, que você for evoluir em algo que você queira, você ter resultados. Porque o que trava a gente, quando a gente quer evoluir, é justamente não ter identidade, não ter essência. Então você fica travado na hora porque você se trava com as coisas externas. E ainda interna, porque entra em conflito situações externas com situações internas que não estão claras para você, é onde você se perde, entende? Então o primeiro ponto é criação ou evolução. Você tem que saber qual é a sua identidade. Você veio da criação ou da evolução para ficar melhor. O foco aqui não é se você é da evolução ou da criação, não é esse o foco. O foco é você saber da onde que você veio, ok? Qual é a sua essência. E a ciência, agora eu vou entrar um pouquinho na ciência, fala assim: tudo na vida é resultado. A psicologia, ela define isso. Tá um barulho de cachorro, né, pessoal?
Os cachorros latindo aqui no meu bairro é bem barulhento. Eu ainda ponho um fundozinho pra ver se dá uma melhorada. Mas não é fácil, viu? Deixa eu ver se eu coloco aqui um fone pra ver se melhora, né? Só um momentinho. Vou desconectar aqui o cabo. O cabo não... Desculpa, tá? Mas como tá muito barulho, desculpa só um pouquinho que eu vou... Pronto, conectei aqui. Me desculpa mesmo. Mas tem isso, né? Aí eu vou colocar... Aliás, não é nem colocar no meu ouvido. Eu vou deixar assim. Então... E aí... Então, a ciência, ela fala assim, que tudo na vida é resultados. É resultado no trabalho, resultado no casamento, resultado na faculdade, no seu curso, na sua casa com seus filhos, tudo você tem resultado, tem que ter resultados. Não existe ninguém em sã consciência que fale assim, não, eu não quero ter resultado na minha vida profissional, não, eu não quero ter resultado no meu casamento. Uma pessoa em sã consciência, ela não fala isso, né? Então, é embasado na psicologia. A psicologia afirma que tudo na vida é resultado. E como ter resultados se eu não me conheço, né? E trazendo aqui para a palavra de Deus, ele fala que ele nos fez, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí a gente vai para o dicionário, porque Deus, ele não é uma pessoa como a gente, como eu, como você. Deus, ele é um ser que a gente não vê, a gente sente, né? Mas ele fala, ele afirma na palavra dele que ele nos fez a imagem e semelhança. E a gente vai para o dicionário ver o que quer dizer a palavra imagem e semelhança. E são sinônimos. A imagem é representação, significa representação. Aí você fala assim, representação, então eu sou a representação de Deus aqui na Terra. Você, enquanto sabe que você veio da criação, mas você tem que saber que aí é que vai te dar esses pensamentos que vão te dar, como na vida tudo é resultado, e os resultados vêm através do nosso pensamento, nós somos os nossos pensamentos, as nossas emoções vão gerar comportamentos que vão nos dar resultados. Então, se eu sei que eu vim, eu sei de onde eu vim. No caso, que aqui eu estou falando da palavra de Deus, eu vim da criação. Então, o meu pensamento, as minhas emoções, os meus comportamentos e os meus resultados têm que ser baseado, pautado na palavra de Deus. Não tem como ser diferente, senão vai divergir, entende? E semelhança quer dizer similaridade no dicionário, ou seja, é similar. Ele diz, façamos o homem à imagem e semelhança. Similaridade. Então, essas duas palavras são sinônimos que se referem a algo feito seguindo um padrão. Então, Deus, ele nos fez seguindo o padrão dele. Né? Ele nos fez com esse padrão de imagem e semelhança dele. Então, nós somos um padrão seguido de Deus. E foi assim que ele nos fez. E ele diz assim, e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, ou seja, multipliquem, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A terra, ela tem que estar sujeita a nós, ao homem, aquele que crê que veio da criação, que os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos e os seus resultados têm que ser tudo alinhado, entende? Então ele diz assim, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Olha só, ele diz, onde que ele fala aqui, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal. Não era aqui que eu queria ler para vocês, meus queridos. Aqui, no primeiro, no verso 26, fala assim, sobre toda a terra, domine sobre os animais domésticos, sobre, aí vírgula, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ele diz que é para nós dominar sobre todos os animais e dominar sobre toda a terra. Esse é o poder que Deus deu para aquele que crê que veio da criação.
Mas veja que a ciência pauta no pensamento, na emoção, no comportamento e para ter resultado. Então, por que o nome do nosso tema é Identidade e Essência para ter resultados? Vocês estão entendendo como que eu alinhei essa situação, esse tema com a ciência e com a palavra de Deus? Porque, como eu falei para vocês, não sei se alguns eu vou falar aqui novamente, eu sou graduada, aliás, eu sou formada em psicologia organizacional. A minha especialização é em psicologia organizacional. Sou graduada em outra coisa que não tem nada a ver, que é processos gerenciais, né? Eu já contei aqui uma vez. E eu gostei muito de gestão de pessoas. Então, o meu propósito de vida é ensinar as pessoas a se autodesenvolver. Então, eu estudei um pouco da ciência, mas o meu estudo maior é o horizontal. Aliás, é o vertical. Mas a gente precisa da horizontal também, da ciência, né? Da sabedoria humana, entre aspas, para poder alinhar as duas sabedorias. Mas a base é a palavra de Deus. A base é a ciência, a sabedoria vertical. Então, ele nos deu poder para sujeitar a terra. A terra ela tem que ser sujeita ao homem. Por que não dá certo na nossa vida as coisas? Porque nós não cumprimos aquilo que Deus tem para nós. Ele nos fez tão grande, mas tão grande, com poder. Nós temos tanto potencial aqui dentro de nós e nós não sabemos. Porque nós temos que cavar, é como se está tudo aqui dentro. Mas nós temos que ter um acesso, e o acesso é Jesus. O acesso, para acessar o trono de Deus é Jesus, não tem como. Ele mesmo diz, né? Não tem como vir ao Pai senão pelo Filho. Então, ele nos deu todo esse poder e nós nem sabemos. Nós diz assim, se Deus quiser, né? Quando a gente quer uma coisa, só vai acontecer. Se Deus quiser. Não é se Deus quiser, ele já quis. Ele já nos fez a imagem e semelhança dele. Ele diz para nós ter poder, dominar sobre a terra. Mas é necessário que eu tenha coragem, que eu não tenha preguiça, que eu não fique na zona de conforto, que eu creia, que eu seja obediente, porque um filho é obediente, né? Que eu creia nele, porque ele fala assim, que tenha fé, né? Porque ele diz, sem fé é impossível o homem agradar a Deus, e que eu me coloque como filho, eu seja merecedor de ser filho. Porque não tem como a gente, se ele é o nosso pai, a gente dizer, ficar naquela, né? Mas será que ele é meu pai mesmo? Mas será? E ser aquele filho pedinte. Não, ele já nos deu tudo. Ele diz assim, se nós, que somos homens maus, o nosso filho não pede um peixe para a gente dar uma cobra, não pede um pedaço de pão para a gente dar um pedaço de pedra, uma pedra. Imagine ele, se nós que somos homens maus, não fazemos isso, imagine ele. Então a gente não está aqui, Deus não quer que nós ficamos pedindo, sendo pedinte, Ele quer que nós o adore através da nossa adoração, da nossa crença nele, da nossa obediência, do nosso amor, é que Ele nos dá tudo, Ele nos garante isso daqui. Ele disse assim, e disse ainda, eis que eu vos tenho dado as aves que dão semente e se acham as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Ou seja, ele já nos deu a semente. E a semente não é só a semente do fruto, por exemplo, do limão, da laranja. Não, é a semente, são os nossos filhos, são os nossos projetos, os nossos sonhos, são sementes. Ele diz, ele nos deu. Eis que eu vos tenho dado, né? Então, tudo onde eu colocar a planta dos meus pés, a colocar as minhas mãos, abençoado será nos meus projetos, meus negócios, no meu casamento. Eu colocar a minha mão e dizer, eu abençoo, porque ele mesmo diz aqui, no 28, e Deus os abençoou, depois que ele fez o homem, a imagem e semelhança, ele fala, e Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai, né, seja mantenedor da terra. É isso que ele nos dá, é isso que ele já nos deu. Então, nós não temos que ficar mais só pedindo para ele. Não é isso. Ele não está... ele quer só que nós nos colocamos como filho. Como... acreditando que a nossa
identidade veio dele. É isso, é daí que vem a nossa identidade, sabe? É no crer, é ter fé, que foi daí, é crer nessa palavra aqui. Que essa palavra aqui, a Bíblia, não existe algo que diga que isso aqui não é verdadeiro. Não existe estudos que prove que isso daqui não é verdadeiro. Aqui é a própria palavra de Deus, não é um livro que a gente pega e lê de qualquer jeito. Isso aqui é um manual de instrução, uma bússola para a vida do cristão. Ok, meus queridos? É isso que eu queria, que Deus colocou no meu coração. E ele fez o homem, né, no 6º dia. E aí fala aqui no 31, e viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Né? Ele viu tudo que ele fez e ele diz, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o 6º dia. Né? Então, que nós possamos, de uma vez por todas, acreditar na nossa identidade, acreditar na nossa essência. A nossa identidade é criação, a nossa essência é Deus, é o Espírito Santo de Deus. A nossa essência é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos a representação de Deus nessa terra. Nós somos a similaridade e somos iguais. Assim, Deus ele nos fez tão próximo dele. O que ele fez, Deus ele fez o homem para ser a coroa da glória dele. E nós fomos destituídos dessa coroa com o pecado dos nossos pais carnais, de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo por um homem e saiu, né? Deixou de existir no mundo pelo último homem, que foi Jesus. Jesus que foi lá na cruz, que nos tirou todo esse jugo. Mas é necessário que nós acreditamos, que nós tenhamos fé. Nós acreditamos, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque senão não tem como nós acessar o nosso Pai. E aí a gente vira um cristão, um ser humano pedinte de Deus, vive pedindo, mas Ele já nos deu tudo. Basta eu saber me vestir, me revestir dessa identidade que Ele me deu, dessa representação, dessa semelhança. Porque nós não somos semelhantes, porque Ele não é um homem como a gente, né, de carne e osso, assim. Não, é a essência dele que está em nós, ok? E que Deus abençoe, eu não vou mais me estender muito, já foi 17 minutos, pouquinho do nosso tempo. E aí na segunda-feira que vem a gente volta com o nosso sexto capítulo de Provérbios. Ok, meus queridos? Deus abençoe, fiquem com Deus.